De número 1. Gênesis capítulo de número 1. Queridos, eu gosto sempre de contar uma história antes de pregar, mas hoje eu estou assim acelerado. Nem olho para o relógio, dá um desespero. Mas eu desejei muito essa palavra. Eu já falei, tive que buscar um amigo, está lá o Thiago, ali no fundo. O Thiago, busquei lá no Campo Belo. Olha que viagem, Campo Belo. E eu gosto de chegar no horário, mas chegamos um pouquinho mais tarde, mas valeu a pena. Está ali o Thiago, está ali também a Vera, está também o Marcos, que vieram lá da região do Ouro Verde para cá hoje. Tem mais alguém aqui da região do Ouro Verde? Tem, né? A Marinete, né? Já conhece a Marinete? Tem mais alguém? Tem mais a nossa irmã também, veio de lá. Atravessar a Macedônia para chegar aqui, gente, é longe, né? Mas eu cheguei um pouco atrasado, cheguei às 18h30, quase 19 horas, e se sou eu no altar já estava orando, tomara que não venha, tomara que não venha, tomara que não venha. Eu falei aqui no culto passado que eu ficava torcendo o pastor Elias. Quando o pregador vinha de fora e eu era na igreja, ele ficava torcendo, tomara que não chega para eu pegar. Missionária Janete era minha alegria. Missionária Janete era minha alegria, porque eu só chegava atrasado. Estava quase passando para a palavra, a missionária Janete não chegava, eu falava, tomara que não chega, se ela não chega, eu vou pregar, o pastor vai vir, eu vou pregar. Eu torcia, eu gosto de pregar a palavra de Deus, eu amo pregar a palavra de Deus. E preguei algumas vezes que ela não veio, que os pregadores não chegaram. Eu amo pregar a palavra, eu gosto da palavra, gente. Mas vamos lá, vamos fazer aquilo que o nosso coração está inteiro. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. Diz a santa palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. Diga comigo: os céus, a terra. Os céus, a terra. O que Deus criou primeiro? E depois? Primeiro? E a terra, ok. E a terra estava sem forma, ou se tornou, ou era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, diga comigo: o Espírito de Deus. Fala com doçura: Espírito de Deus. Espírito de Deus. O que ele fazia? Pairava sobre a face das águas, ou se movia sobre a face das águas. Somente aqui. Pode pôr a sua Bíblia no banco, dá o seu assento. Abra o seu coração, se segure na cadeira, vai dando glória por dentro, até você não resistir e deixar ela sair para fora. Queridos, eu desejei muito no meu coração essa semana falar desse texto bíblico, discorrer esse texto bíblico que nós acabamos de ler. Quando nós paramos para estudar a palavra, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. No versos 2 diz: e a terra era sem forma. E a terra era sem forma e vazia. A pergunta é: Deus criaria os céus e uma terra sem forma e vazia? Óbvio que não. Tem um ponto final da história. No verso 2 diz que era sem forma e vazia. Tem muita coisa para nós falarmos sobre isso, sobre a criação de todas as coisas, mas eu quero falar sobre o Espírito Santo. Porque essa semana a pastora ardeu no meu coração quando eu soube que eu ia pregar aqui. Ardeu no meu coração e o Espírito Santo me fez lembrar. E ele disse: olha, diga para a igreja do Floresta, para eles se lembrarem de mim. Mas como assim nós esquecemos do Espírito Santo? Ele disse: não esqueceram, mas de como essa obra começou, de que maneira essa obra começou, de como o Parque Floresta é conhecido, a igreja da pastora Dilma. Ainda quando tínhamos outro ministério, uma outra placa ali na frente, a igreja era chamada de igreja da pastora Dilma. Não tinha nome a igreja, não era igreja batista. Ninguém vinha lá do Ouro Verde para a igreja batista. Nós vínhamos para a igreja da pastora Dilma. E o diferencial da igreja da pastora Dilma, o Espírito Santo me fez lembrado, era o Espírito Santo. Era a presença, era o falar em línguas, eram os dons que o Espírito da igreja, era o poder que o Espírito produzia na igreja. Isso atraía os irmãos, eles vinham da sede para buscar essa presença aqui. Eles eram atraídos por esse cheiro das águas. Isso foi movendo no meu coração, o Espírito Santo foi conversando comigo. E essa igreja que você está sentado aqui hoje, começou na sala da pastora Dilma, depois a sala foi quebrada, ali na varanda. Teve dia que nós colocávamos um encenadinho, né? Cada um participa de uma maneira da obra, nós participamos desse tempo. Uma lona servia para guardar um pouco o vento, e o Espírito Santo estava ali, fazendo a obra dele, a obra maravilhosa. E eu queria ter umas 2, 3 horas para falar do Espírito Santo, porque ainda como pastor, já faz mais de 25 anos que eu estou na caminhada, pregando a palavra, conversando com o Espírito
movia sobre a face das águas, já como um guardião, já como alguém que está guardando alguma coisa, movendo-se sobre a face das águas, quando tudo era trevas, quando tudo estava coberto de trevas, ele estava pairando, se movendo sobre a face das águas. Não, por que se movendo sobre a face das águas? Porque ele estava fazendo aquilo que ele sempre fez e que faz nos dias de hoje, que é guardar, que é proteger a igreja, que é guardar, que é proteger os crentes. Ele já estava protegendo a terra, ele já estava guardando a terra. Mas guardando o quê? Aí nós precisamos estudar, temos que ter tempo, eu não vou falar sobre isso hoje. Mas ele já aparece no começo da Bíblia, enquanto as trevas estavam agindo, ele estava protegendo alguma coisa, ele estava guardando alguma coisa, perigos estavam rondando a terra. E eu desejo muito falar sobre ele. Eu procurei não ler textos bíblicos durante esses dias, porque eu tenho muitos textos no meu coração, eu tenho muita leitura bíblica no meu coração, mas nesses dias eu tenho dito ao Espírito Santo, eu quero que o Senhor se apresente para a igreja do bairro Floresta, como a Bíblia diz que o Senhor é uma pessoa. Talvez a igreja do bairro Floresta conheça o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, mas a minha missão aqui nessa noite é apresentar para vocês a pessoa do Espírito Santo. Porque quando você conhece o poder do Espírito Santo, você vem na igreja no domingo, você é tocado. Você é tocado, você recebe o poder, você recebe a palavra profética, uma palavra de direcionamento, mas muitas das vezes na segunda-feira, amanhã, você está decepcionado, cabisbaixo, parece que o Deus do domingo não é o Deus da segunda. Para muitos o Deus do domingo não é o Deus da segunda, para outros tem pesquisas terríveis que dizem que a maior parte dos jovens aí das igrejas evangélicas, eles saem do culto de jovens ou do culto de domingo, e eles vão para o motel das suas namoradas. Porque uma coisa é você receber o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, e outra coisa é você ter a presença dele, é você ter ele na sua vida. Todas as pessoas que entraram aqui nessa noite, não importa o nível do seu pecado, você pode ser um adúltero, você pode ser um prostituto, você pode ser uma prostituta, você vai sentir a presença de Deus, você vai ser tocado por Deus. O pecado não tem o poder de impedir que você seja tocado pela presença do Espírito Santo. Ele não tem poder. O poder do Espírito Santo, ele toca a todos. Se você for lá no prostíbulo, no Itatinga, agora e começar a pregar para as prostitutas, elas vão chorar, elas vão se arrepiar, elas vão sentir a presença de Deus, elas vão sentir a presença do Espírito Santo. A minha missão aqui nessa noite é dizer para você, não se engane porque você está aqui nessa noite, está se arrepiando, está aqui nessa noite dizendo, Deus está falando comigo. Não se engane. A minha missão aqui nessa noite é dizer para você, ele quer se apresentar para você como uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz Pai, a Bíblia diz Filho e Espírito Santo, são três pessoas, e ele é uma pessoa. Ele pode dar dons, pode, ele dá poder, dá, mas ele é uma pessoa. E é assim que ele quer ser conhecido nessa noite. É sobre ele que eu quero falar, o Espírito Santo. E qual é a diferença, pastor Elias, do poder de Deus? O poder é bom, o poder é maravilhoso. No Antigo Testamento, se nós formos ler, nós vamos ver o Espírito Santo atuando. Aqui ele está atuando como um guardião, guardando aquela face de trevas e de abismo. Ele está protegendo a terra de alguma coisa ali. Esse é o trabalho dele. A partir dali, a Bíblia diz que disse Deus, haja luz. A luz veio, as trevas foram embora. Deus é o Pai, a luz é Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Então nós temos esse texto bíblico Pai, nós temos esse texto bíblico Filho, e nós temos esse texto bíblico Espírito Santo. O Pai fez uma grande obra na primeira aliança. De Gênesis a Malaquias, o eterno Deus aparece. Jesus de vez em quando, o Espírito Santo de vez em quando. Na segunda
aliança, Jesus aparece. Ele é o cálice, Ele é o sangue, Ele é o pão, Ele é o trigo, Ele é a uva que foi pisada. Ele foi moído, uva para virar suco ou para virar vinho, precisa ser moída, pisada, esbagaçada. O sangue é derramado, foi isso que Cristo fez. Então, na nova aliança, Cristo se apresenta. Me falta tempo para riqueza de detalhe, não dá, porque eu tenho uma missão para entregar aqui nessa noite. Então, na primeira aliança, o Pai aparece, tem os 10 mandamentos, tem as 365 leis do judeu que o Pai deu também. O Pai aparece, está em evidência. Na nova aliança está Ele sobre a mesa em todo o significado. O candelabro é Cristo, a arca da aliança é Cristo. Tudo que está aqui são sombras do Cristo que havia de vir. Nessa nova aliança, Cristo aparece. Ele morre para o sacrifício, vai para o Calvário, é sepultado, ao terceiro dia Ele ressuscita. Quando Ele ressuscita, Ele aparece para alguns irmãos, 500, diz a Bíblia, viram Ele vivo, depois da morte, ressurreto. A Bíblia diz que por 40 dias Ele caminha na terra, Ele dá provas que ressuscitou dos mortos. Ele mostra a mão furada, Ele mostra o lado furado, Ele mostra a cabeça com coroa de espinho que machucou. E a Bíblia diz que Ele sobe aos céus diante dos irmãos, faz uma promessa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele faz uma promessa: eu vou preparar lugar, quando estiver tudo pronto, eu volto para buscar vocês. Mas uma coisa é, eu não vos deixarei sozinho, eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador estará convosco. Então agora, na dispensação que nós vivemos, o Espírito Santo está na terra. O Pai está no trono, Jesus, o Filho, está à destra de Deus, mas o Espírito Santo está na terra. E aonde Ele está, pastor? Aonde o Espírito Santo está? O Espírito Santo está na vida de todo crente que recebeu a Jesus Cristo, que confessou com os seus lábios. Ô pastor, mas aqueles que vão lá bater tambor e etc. Não, o Espírito Santo não está lá. Ô pastor, e aquele que está longe de Jesus, longe da cruz, não recebeu a palavra também não. O Espírito Santo não pode estar nessas pessoas. Por que ele não pode estar, pastor? Por quê? Porque ele também é uma simbologia de quando Deus destrói a terra, no dilúvio. No dilúvio Deus destrói a terra, a água está boiando, do lado de fora tem cadáveres, tem gente morta, tem gente podre do lado de fora. Mas Noé precisa saber se lá fora tem terra ou não. Ele solta a pomba voa, anda sobre a terra. Levanta a mão aí, minha terra, levanta a mão, não é você que está aí, levanta a mão, você é terra. Você é terra. O Espírito Santo sai da arca e vai sobre a terra e voa sobre a terra. E não achando lugar onde pousar, a pomba volta para dentro da arca. Isso é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo nessa noite está aqui procurando pessoas aonde Ele possa pousar na vida delas, aonde Ele possa fazer morada na vida delas. Só que Ele não pousa no meio da podridão. Então por isso só pode ter o Espírito Santo quem recebe a Jesus, quem se mantém fiel à aliança com Cristo. Aí o Espírito Santo cela essa pessoa e caminha junto com essa pessoa. E aí o culto da segunda é o mesmo do domingo. A pessoa que vem no domingo é a mesma que vai embora, e na segunda ela está do mesmo jeito. O que o Espírito Santo está dizendo, pastor Elias? Ele está dizendo para aqueles que já o conhecem um pouco. Talvez você conheça o poder do Espírito Santo. Agora, pasme, talvez, se eu disser para você que o poder do Espírito Santo, ou o poder operando na igreja, mesmo assim não consegue transformar vidas ainda. Me explica, pastor, tudo bem, vamos dar um exemplo. Quantas pessoas nós já vimos na mídia, vamos falar de grandes, para não falar dos pequenininhos aqui. Na mídia, quanta gente nós já vimos, bons pregadores, grandes homens de Deus, daqui a pouco são um escândalo. Eles pregavam, eles tinham dons,
tem a mente de Cristo, e o Senhor vai te ajudar aqui nessa noite. Então, primeiro, em vez de nós pedirmos poder para Deus, nós precisamos pedir presença, precisamos pedir intimidade, presença de Deus. Deus na nossa vida. O poder não transforma a vida, o que transforma a vida é presença, o que transforma o caráter da pessoa é presença. Quantas pessoas nós já vimos falando em línguas, pregando na igreja e amanhã mentindo, comprando e não pagando, pessoas sem caráter, desleal com a esposa, desleal com os filhos, desleal com o esposo, desleal com a família. Até Deus tem que expor, até Deus tem que jogar para fora, vomitar. Porque eu morro vomitar cheio da minha boca, diz a palavra do Senhor. E de uma coisa você tem certeza aqui nessa noite: de Deus ninguém se zomba, de Deus ninguém pode se escarnecer. O Espírito Santo ele quer se apresentar aqui nessa noite como uma pessoa que tem sentimentos. Para a teologia não combina sentimento, porque sentimento é coisa humana, espírito não é humano, espírito é espírito. Mas para Deus fazer a gente entender o que Ele quer dizer, então Ele diz que o Espírito Santo se entristece. Mas Ele é espírito, o espírito não pode se entristecer, mas você conhece a tristeza. Então, para dizer que o espírito não está gostando do que nós fazemos de errado, Ele diz que o espírito se entristece. Espírito não morre, ele é eterno, mas Ele diz: não mateis o Espírito Santo, não matem ele. O problema de muita gente que experimenta o poder de Deus, mas esquece da presença. Conhece o Espírito Santo do poder, o Espírito Santo do fogo, o Espírito Santo de Atos 2, que ele desce e as línguas de fogo também vêm. Esquece da pessoa dele, lembra-se do poder dele. Não é difícil a gente testificar aqui, meu irmão, você que já falou em língua lá, você que já pulou lá, você que já andou lá, e você que pecou depois de tudo isso. Ah, sim, pecou, cara. Pecou, amigo. Pecou, amiga. Sim. 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 O que ele disse para o senhor, pastor? Ele disse: eu quero ser amigo. Eu quero me apresentar aqui nessa noite como um amigo. O apóstolo João, todos os discípulos de Jesus morreram tragicamente. Cortaram a cabeça com a espada, cheio do Espírito Santo, morreram dando glória, não tem problema. Crucificado de cabeça para baixo, não tem problema, morreram de cabeça para baixo crucificado. Apedrejado, esfolado vivo, morreram dando glória, Deus, morreram dando glória, não tem problema. João não morre. João não morre. História, não é Bíblia, mas não é história. Que amarraram João numa corrente, desceram ele num tacho de óleo fervendo para matar ele e colocar lá dentro. Quando tiraram João, eu imagino que ele só falando de língua, eu imagino. Porque se sou eu que entendo num tacho, não fez nada comigo, não me queimou, não fez nada, eu vou vou falar em língua, vou pular, vou rodopiar e vou dar risada na cara do diabo dizendo: esse é o meu Deus, me livra da morte, me livra dos lugares terríveis. Não conseguiram matar, mas eles entendiam de psicologia. Falaram: não conseguiram matar, vou mandar para a ilha, deixar ele isolado na ilha, vai morrer, velho, vai morrer. É de depressão, de tristeza, não sei o que. Colocaram ele lá, o Espírito Santo juntinho, presença de Deus. Daqui a pouco Jesus vai lá conversar com ele, entrega o fim de todas as coisas, o Apocalipse, vai mostrando para ele tintim por tintim que está se cumprindo a cada dia, vírgula por vírgula se cumprindo. Ei, a partir dessa noite, em nome de Jesus, vai acabar essa depressão aí na sua vida, de vir na igreja, sentir essa presença gostosa no domingo, quando a pastora olha, quando o pastor Elias olha, quando o presbítero Claudinei já não foi ungido a pastor, o presbítero está no caminho. Quando olha, sente essa presença gostosa, mas na segunda, vontade de morrer, viu? Na segunda parece que o espelho não é o mesmo do dia do culto. Vai acabar isso, por quê? Porque o poder, você experimenta aqui o poder, meu irmão. Eu duvido pegar esse microfone e falar: menininha, senti o poder hoje, bicho, eu estava dançando aqui, me arrepiei todo, que alegria, que coisa gostosa. O poder é bom, é maravilhoso, mas o Espírito Santo está dizendo: eu dou tudo isso aí. Porque
arrependimento? Pode ter. Está na Bíblia, você pode pedir, Ele te dá. Ele concede. É para o benefício da igreja, é para o bom ajustamento do corpo de Cristo, beleza então. Mas o que Ele mais quer nessa noite? Ele me disse, olha, eles me conhecem bem como poder. O poder eles já experimentaram, estão supridos em poder. Isso é bom, não estamos desfazendo disso. Mas Ele disse, eu quero que eles me conheçam como pessoa. Como pessoa, porque aí aonde eles forem entrar, eles vão entender, o Espírito está comigo. Eu tenho uma pessoa aqui do meu lado. Vai colocar uma roupa. Opa! Alguém está aqui comigo, eu tenho alguém aqui do meu lado. Vai dormir, tem alguém do meu lado. Vai entrar no escuro, nas trevas, na escuridão, tem alguém do meu lado, tem alguém me vendo. Tem alguém me vendo não para me acusar, vendo para me proteger. Meu irmão, se você é um crente sério, seu pastor vai na sua casa, tu fala palavrão para ele? Não era para falar em tempo nenhum. Mas perto do seu pastor você fala? Duvido. Você morde os beiços, mas não fala. Meu pastor está aqui, que é isso? Vou te respeitar, meu pastor. Ó Espírito Santo. A presença do Eterno. O Espírito Santo quer com você todo o tempo. A minha esposa até raiva às vezes. Ela diz, amor, o problema é dele. Eu dou uma saidinha fora às vezes. O problema é dele, por quê? A maioria da gente vai no supermercado fazer compra, a maioria das vezes. As pessoas devolvem o troco errado. Ou fica faltando alguma coisa que não passou, porque como ela trabalhou muito tempo, está trabalhando agora de operador de caixa, então ela tem a mania, quando comprar alguma coisa em qualquer lugar, ela pega a volta e ela vai olhando, tintim por tintim. Ela diz assim, amor, nós estamos devendo R$2 lá. Como assim devendo R$2? Não cobraram isso aqui, ó. Não cobraram, aqui na carreira não cobraram, não, vamos voltar lá. Ou raiva que dá. Ô louco, pastor, você que o senhor é a primeira a voltar. Eu não sou carne de viu? De vez em quando até errado, vamos voltar lá. São princípios, é caráter, porque se você não for fiel nas pequenas coisas, como você vai ser nas grandes coisas? Como é que Deus vai confiar grandes coisas para você, se você não é fiel nas pequenas? Se você não é fiel quando ninguém está vendo, por que é que Deus vai te colocar no meio, à frente de uma multidão, vai te apresentar para você mergulhar nele? Ou você acha que para Deus colocar aqui, primeiro você não tem que andar junto com ele, no secreto, no escondido? Quando Davi foi apresentado cheio do Espírito Santo, foi apresentado diante da nação de Israel para derrubar o gigante. Ninguém conhecia ele, mas o Eterno conhecia. Disseram para você é um menino, ele disse, não, mas já matei leão. O que? Leão? Leão? Não, leão é coisa de rei. O cara que mata um leão é rei. Matei um urso, quem mata urso tem que ser rei. Mas eu já matei. E esse gigante eu vou matar também. Por quê? Porque o rei, o Eterno, quando ninguém estava vendo, era eu e um pouquinho de ovelha que tinha do meu pai lá. Era poucas as ovelhas. O leão veio comer uma delas. Eu disse, não. É pouca, mas é do papai. Ele confiou a mim. Eu sou o pastor delas. Vai ter comigo primeiro. Matou o leão. A bicharada desavisada não avisou o urso. O urso veio para pegar uma ovelha dentro da vila. Tomou na cabeça o urso. Ele pegou o urso assim pela urso, meu irmão. Abraça o urso, né? No Brasil acho que não tem urso direito, né? Na África eles que tem um bichão lá. Leão também. Abraça um frente a frente. Mas do que estamos falando? No Espírito Santo. Isso é poder, isso é força, isso é bacana. Mas Ele quer ir embora com você aqui nessa noite, de mãos dadas. E a partir dessa noite, onde você entrar, você vai lembrar, opa, Ele está comigo. E o que você fizer de errado e de pecado? Será que Ele fecha os olhos? Será que Ele vai embora? Peraí, eu vou ali, vou dar uma volta. Olha que você terminar isso aí, eu volto. Pode ser? Não. Agora, sabe o que é mais triste? O que é mais triste, que eu vou falar aqui pelo no último. Eu teria muitas coisas para falar, mas eu acredito que você está entendendo o que Deus está falando. Eu quero falar do último personagem chamado Sansão. Desde o ventre da mãe ele foi escolhido. Assim como eu e você somos escolhidos. Deus nos escolheu para ser reis e sacerdotes. Deus nos escolheu para ser homens e mulheres de Deus.
Deus nos escolheu para morar dentro da gente. O primeiro homem, Deus foi morar dentro dele. Mas pelo pecado, ele expulsou Deus de dentro dele. E agora, nessa última dispensação, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. E desde criancinha, desde o ventre da mãe, Sansão foi chamado para ser cheio do Espírito. Só que Sansão, ele tem as duas coisas que o Espírito pode dar. Ele pode dar tudo para nós. Ele pode dar o poder. Entenda que nessa noite eu não estou dizendo que o Espírito Santo quer anular o poder da igreja do Parque Floresta, quer anular os dons. Não, isso é maravilhoso. Tem que ter as profecias, as visões e etc. O que ele não quer é ser usado. Eu tenho um pastor que ministra sobre nós, que ele diz assim, para nós, os pregadores dessa casa, o que mais a gente ora antes de ministrar uma palavra, é para que nós não venhamos usar o Espírito Santo. É para que nós não venhamos usar a Deus. E que Deus venha nos usar. E que nós sejamos um canal de Deus na terra. Marcar lá a Sansão. E Sansão tem tudo isso. Cheio do Espírito Santo, agora Sansão brinca. Cheio do Espírito Santo, era uma moleza para Sansão. Ele era um cara. Ele também matou o leão. Fazia feitos extraordinários. Então ele tinha o Espírito Santo presença. Ele tinha o Espírito Santo nele. E tinha o Espírito Santo sobre ele. Que era uma coisa rara no Antigo Testamento. Sansão é um dos poucos que você vê o Espírito vindo sobre ele e o Espírito nele. Os demais, o Espírito vinha sobre eles, dava o poder, eles faziam feitos extraordinários, mas o Espírito Santo demora. Em Sansão não, em Sansão o Espírito estava nele e o poder fluía do Espírito nele. Então ele mata leão, ele faz coisas, mata inimigos do povo de Deus, ele vai fazendo coisas e mais coisas. Mas chega um dia que Sansão quebra a aliança com Deus. Quando? Quando ele adulterou, quando ele se prostituiu? Não. Não, pastor, não. Foi antes de tudo isso. E quando foi antes? Foi quando ele mata o leão, depois o leão está lá morto, as abelhas vai e fazem mel dentro do leão, ele volta, você vai ver na Bíblia, e toca no leão morto, pega o mel e come, tira algo doce de dentro da morte, e acha que o Espírito Santo de Deus está provando. Porque a aliança que Deus tinha com Sansão estava na aliança, é um contrato. A aliança é você faz a sua parte, eu faço a minha parte. Isso é uma aliança. E a aliança de Deus com Sansão era: olha, você vai ter o Espírito Santo em você, você vai ter o poder, mas você não pode tocar em nada que é morto. Você está proibido de tocar nas coisas mortas. Então, quando ele toca na coisa morta, porque dentro da coisa morta tinha algo doce, porque o pecado se apresenta assim. O pecado ele causa morte, mas parece que é doce. Então ele toca no mel porque é doce, mas esquece que o mel está contaminado com o espírito da morte, que é a coisa morta, que ele não pode tocar. Então ele experimenta isso, quebrou a aliança. Quebrou a aliança, mas o poder não foi embora. Ele continua fazendo grandes feitos. Ele chega ao lápis, a coisa terrível de passar a noite inteira no Itatinga, se fosse aqui em Campinas, fazendo uso de prostituição, e no outro dia pela manhã, ou de madrugada, com a força que ele tem, ele arranca os portais de uma cidade e carrega esses portais nas costas. Diz alguém que foi 70 quilômetros carregando portais nas costas, não sei o que tem a ver isso, talvez para mostrar a força que ele tinha. E a minha pergunta é: vocês estão falando a noite inteira em comunhão com o Espírito Santo? Estava a noite inteira jejuando e orando, numa vigília? Não, ele estava na prostituição. Mas o poder ainda estava nele, a ação ainda estava nele, a força ainda estava nele. Mas a presença já não estava mais nele. Agora o triste é a gente vê que quando ele tem os seus cabelos cortados, quando ele é entregue nas mãos dos inimigos, a Bíblia diz que disse Sansão: como das outras vezes eu me levantarei e vencerei os meus inimigos. Aí a Bíblia
diz, Sansão, eu já chorei muito nesse texto. A Bíblia diz, Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. E a pior coisa é essa, é quando o Espírito de Deus já não está mais na pessoa, como nós temos em Saul também. E a pessoa, por causa das habilidades, Sansão não sabia que o Espírito já não estava mais nele. Mas começou a perceber, com o cabelo cortado, com os olhos furados, se tornou escravo. Diga assim comigo, Deus tem um projeto de bênção para a minha vida. Diga de sacerdote. Mas o diabo quer me fazer um palhaço. Diga aí. Foi o que Sansão se tornou para aquela nação, um palhaço. Então, para que as suas habilidades não façam de você um palhaço, o Eterno está nos convidando, pastora Dilma, para voltar para o compromisso, para voltar para a varandinha. Saudade para a sua fé. Eu gosto disso. Porque Deus fala com você, Deus fala comigo. Tem alguns lugares que eu preciso voltar urgente. Estou lá na varandinha, ajoelhado, orando antes do culto. Pai, abençoa esse lugar, traz as almas, De repente abriu a visão e Deus mostrou uma mulher no bar. A mulher está lá no bar bebendo. Deus tem misericórdia dessa alma, nós oramos pelas almas ali em cima, Deus tem misericórdia dessas almas, traz essa mulher aqui, Senhor, traz ela. O Senhor está mostrando que o Senhor é poderoso, traz ela aqui nessa noite. Amarra esse demônio lá e traz ela. Acho que Deus esqueceu disso, amarrar o demônio lá. Traz ela, Deus, está tudo bem. Terminei a oração, levantei e comecei a dirigir o culto. De repente entra a mulher no portãozinho dele, no portãozinho ainda passaram dois, né, pastor? Entra a mulher, quando ela entrou assim, o Espírito já falou que no entendimento, olha lá, eu vi que era mulher. Comecei a pregar, deu um desconforto, não sei se não lembro se ela mas deu algum desconforto. Aí eu olhei para a diaconisa Dilma na época, diaconisa Dilma, eu que estava para pregar já assim, estava começando a pregar. Diaconisa Dilma, por gentileza, levanta as mãos dele. Está vendo essa mulher que entrou? Eu estou. Põe a mão na cabeça dela, por favor. Acabou o culto, gente. O resto ela pode mandar no dia, mas acabou o culto ali. Ai, manifestou um demônio, grudou com a pastora Dilma, o pastor Dilma grudou com a minha mãe. Eu correndo, né? Eu saí correndo, está amarrado, Jesus. Aí ela caiu e nós capotamos junto. Ih, acabou o culto. Foi uma hora de expulsação de demônio lá. O Espírito Santo faz essas coisas. Ele é poderoso para revelar coisas ocultas. Ele revela. Só que isso não é tudo. Isso não é tudo. Por que ele vem? Por que ele revela coisas extraordinárias? Por que ele faz coisas tremendas dessa maneira? É por causa da intimidade, porque ele quer estar junto. Ele quer falar com a gente. É isso que ele quer de novo. Porque talvez para alguns de nós já ficou tão costumeiro. Eu já falo línguas, eu tenho dom, eu prego bem, eu oro bem, se eu para visitar, eu vou para cima, não tem problema. E às vezes nós vamos perdendo essa amizade, alguma coisinha vai nos afastando. E Sansão não começou cego, começou nas pequenas coisas, nas pequenas desobediências, daqui a pouco perdeu. Então nos 5 minutos que nos restam, eu quero te convidar para se colocar em pé em nome de Jesus. Me faltou tempo para dizer para você que o Espírito Santo, que é uma pessoa, ele só pode entrar na vida de uma pessoa quando ela aceita Jesus. A Bíblia diz o Espírito Santo que o mundo não pode receber. E é Ele que está nos guardando para quê? Para o grande dia. Vai ter uma mesa dessa daqui. Para você que hoje, enquanto nós comíamos esse pão e bebíamos o cálice, e você permaneceu sentado, não comeu o pão, não bebeu o cálice, isso é Deus dizendo para você: olha, vai ter um dia em que todos os meus filhos estarão na mesa, e você não pode ficar de fora como ficou hoje. Você não pode ficar de fora como ficou hoje. Por isso a preparação aqui na terra, por isso você tem mais um tempo para se preparar, para que no grande dia da grande ceia,
Vai ser o dia de maior alegria do mundo e o dia de maior tristeza do mundo. Qual dia? O dia em que o Espírito Santo tirar a igreja da terra. O dia que o Espírito Santo tirar a igreja da terra, ele está nos guardando para esse dia. Ele está nos guardando para o dia que ele vai nos tirar da terra, vai nos levar aos céus, vai nos pôr no noivo. É nesse dia que a nossa esperança. E faltou tempo para dizer que ele está esperançoso, ansioso é para nós que tem ansiedade, mas se ele fosse um de nós, era ansioso para voltar para casa. Mais de 2 mil anos ele está fora da casa, porque ele está guardando a igreja. Ele quer voltar para o céu, mas não pode. Não, pastor, o Espírito Santo não pode voltar. Não, por que não pode? Porque ainda faltam os que ficaram sentados nessa noite. Está preparado para ele levar embora, porque a promessa dele e a missão dele é não deixar ninguém aqui nessa terra. Mas talvez assim comece a noite, quando ele vier buscar na igreja, alguns ficarão. Mas se depender dele e dos pregadores da palavra, não fica. É para todo mundo. Então eu quero lançar um desafio para você nessa semana, para você orar nesse sentido. Espírito Santo, eu quero conhecer o Senhor como uma pessoa. Como uma pessoa. E você, a hora que você estiver orando e pedindo isso, você vai sentir um perfume invadindo o lugar. Assim, alguém já sentiu isso? Já sentiu alguém? Sentiu? Você está orando, tem aquele perfume suave. Alguém sentiu? Levanta a mão. Quem já sentiu? Levanta a mão. Os que não levantaram a mão, vamos orar para você ter esse encontro. Oh, é maravilhoso demais. Orar é uma coisa, você orar e falar com Deus é uma coisa, mas quando Deus fala com você é outra. A Bíblia fala sobre um tal de perfume de Cristo. É quando você está orando, aquele perfume chega, aí você dá aquele cheiro, aí você sabe que é Ele. Aí você chora, você ora, você se deleita, porque você sabe Ele, a presença dEle, é o cheiro dEle. Choramos, choramos, eu preciso orar com vocês. Deixa eu perguntar que sou um pouquinho aqui, acho que essa oração já é os recados, é isso, né, gente? Eu preciso dar um som um pouquinho, eu quero que vocês venham para frente, por favor, vem para frente. Vem para frente, Deus tem algo para fazer, nós precisamos fazer, vem para frente. Isso não pode comer aqui, as cadeiras façam um pouquinho, se tem para lá, aqui vai deixar, vem vocês o máximo que puderem aqui, o máximo que puderem, tá bom? Aqui, os que têm um poder bom, os que falam em línguas, levanta a tua mão para mim, quem fala em línguas? Vem aqui na frente, ninguém pastor aqui, você que fala em língua, vai para cá. Quem é os pastores? Vem para cá, ajuda com a gente. Vem, os que falam em línguas, como pastores, vem para cá. Nós somos pastores aqui, a gente não consegue orar por todo mundo, não. Mas os que falam em línguas, vem para cá, de frente para nós que falam em línguas. Você já tem essa experiência de falar em línguas? Isso, já caminha com ele, já sabe o cheiro dele. Os que falam em línguas, encosta aqui, vem para cá, vem mais para cá, os que falam em línguas, ó, aqui, ó, com a gente, porque nós vamos ministrar eles rapidamente. Os que ainda não falam em línguas, vem para cá, fica junto com esses irmãos aqui, mas vem para cá, só se não puder. Eu não consigo andar, não dá para vir, ele não vem não, mas se pode, vem. Por quê? Porque se você não vir, alguém vai lá orar para você também. Você não escapa daqui de hoje, não pode escapar, você não pode ir embora do mesmo jeito, alguém tem que te tocar aqui nessa noite. O Espírito já te tocou, a presença você está sentindo, mas alguém humano, alguém aqui, a mão dele, vai pôr a mão de você aqui nessa noite. Você que está aqui já recebeu a Jesus Cristo na sua vida. Você pode pedir o dom de falar em língua agora que nós estamos orando. Você pode
Tenha fé, diga Espírito Santo. O Senhor não vai vir. O Senhor já está aqui. O Senhor habita em mim. E daquilo que eu já estou fluindo no Senhor, eu reparto com os meus irmãos. Então, quando eu colocar as minhas mãos nos meus irmãos, que eles recebam tudo que o Senhor me deu e tudo que o Senhor tem para eles, que eles recebam em nome de Jesus. Vocês que estão aqui podem, nosso pastor, ficar à vontade, eu vou ficar olhando aqui, podem colocar